Que bom estarmos juntos para mais um momento da leitura da Palavra de Deus. Existe um texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês em João, capítulo 16. João 16, versículo 33, que diz: Farei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Quando ele está conversando com seus discípulos, ele começa a narrar, a contar como seriam os dias aqui na terra, como seria o andar na caminhada da missão dos discípulos. E isso, ao ler esse texto, algo veio à minha mente que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje sobre as dificuldades de seguir a Deus. As dificuldades de seguir a Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e deixar aberta no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo 5. É uma história conhecida dos irmãos, é a história do início do ministério de Moisés, quando ele vem da casa de Jetro e vai até Faraó, no sentido de anunciar o que o Senhor tinha falado ao seu coração através da sarça ardente, de libertar o povo para que o povo fosse até o deserto para prestar culto ao Senhor. E por vezes as pessoas são incentivadas a servir a Deus, né? É o nosso papel, nós incentivamos, mas algumas vezes esses incentivos são incentivos errôneos, no sentido seguinte: sirva a Deus que Deus vai resolver seu problema, dê a Deus que Deus vai te dar isso, né? Aquela velha história da teologia da troca. Eu dou a Deus e Deus me devolve, eu dou a Deus e Deus me dá mais um pouquinho. E não é isso que nós aprendemos com as Sagradas Escrituras, né? O próprio Senhor Jesus Cristo nos adverte que teria um preço a se pagar para ser crente, para ser servo, né? Para ser cristão. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, verso 28, a Bíblia nos diz: Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Eu tenho que pagar um preço para ser crente, para ser servo de Deus, para seguir a Jesus Cristo. Em Marcos, no capítulo 8, verso 34, Jesus Cristo também diz: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando pegamos essas duas vertentes, aqui tem um preço a pagar e que tem uma cruz a carregar, não tem como não colocar a expressão as dificuldades de seguir a Deus. Moisés encontra isso. Moisés recebe uma visão maravilhosa do Senhor através de uma sarça que não se consumia. Ele consegue ouvir toda a sua história, ele começa a ser empoderado pela visão que o Senhor deu a ele, e só precisava fazer uma coisa: vá até Faraó, não se preocupe, porque eu já estou mandando seu irmão vir ao seu encontro, estou mandando Arão vir ao seu encontro para que vocês possam ele ser seu intérprete, já que você é pesado na fala, você é um Daniel Costa da vida. Então você vai e vai ter alguém para interpretar. Poxa, não vá lá. Mas o povo vai dizer: não se preocupe com o que o povo vai dizer. No capítulo 4, nos últimos versículos, quando Arão e Moisés contam aos líderes de Israel naquele momento, dos hebreus, né, das casas, a visão que Deus tinha dado, a Bíblia narra, e no finalzinho do verso 31 diz: E o povo creu, e quando ouviu que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. O povo creu na visão de Moisés. Então pronto, Deus já está comigo, o povo creu, então nada mais vai impedir. A Bíblia conta, a partir do capítulo 5, versículo 1, que Moisés vai, e a Bíblia começa: depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó. Depois disso o quê? Depois que eles tinham conversado com o povo, com os maiores, tinham recebido a autorização de Deus e o apoio, eles foram. Porém, e aí eu quero que você guarde no seu coração essa primeira verdade: muitas das vezes vamos estar com os amigos nos apoiando, uma visão objetiva da vontade de Deus pelo que Ele quer que a gente faça, mas não será da forma que esperamos.
não será da forma que esperamos. Precisamos guardar isso em nossa mente para não sofrermos, para não abaixarmos a nossa guarda, não perdermos a nossa fé, não desesperarmos, não machucarmos ninguém, não entrarmos em uma depressão, porque nós vamos entender o seguinte: o texto que eu li no início, o texto de João, no mundo tem as aflições. Então é o seguinte: eu tenho tudo, mas eu vou ter também a aflição. Eu tenho o conceito do Senhor, eu tenho a visão do Senhor, eu sou servo de Deus, eu oro, eu busco ao Senhor, eu consagro, eu tenho uma vida digna de ser chamado filho do Deus Altíssimo, mas eu também tenho essa parte, as aflições que o mundo me impõe. Quando você chega no versículo 2, a segunda coisa que observamos nesse texto, as coisas foram de mal a pior. O texto diz que Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. É muito categórico a fala de Faraó. Quem é esse aí? Até porque, na visão do Egito antigo, todo Faraó era o verdadeiro Deus. Então, na mente dele só existia um Deus, eu. Se vocês querem prestar adoração, prestem a mim. Se vocês querem adorar alguém, adorem a mim. Porque não existe outro Deus. Eu sou a encarnação de Deus na terra. E o texto conta que a partir desse momento, o que já era difícil para o povo de Israel começa a ficar pior. O povo de Israel era escravo, mas tinha lá suas vantagens, né? Tinham comida, tinham isso, tinham aquilo. Só que a partir do momento em que Faraó ouve isso e entende, ó, Israel quer sair de perto de mim, eles já tinham medo. Se vocês observarem a história lá no capítulo 3, se você observar a história no capítulo 1, que foi a morte das criancinhas e que Moisés escapa, graças a duas parteiras, eles tinham medo que o povo de Israel, o povo hebreu, ficasse maior do que o Egito. E se houvesse alguma guerra com algum outro país em seu torno, em sua volta, desculpe dizer, Israel se juntasse contra eles, contra Faraó. Então eles faziam, matavam, eles escravizavam para que esse povo sempre ficasse preso à sua vontade, ao seu meio. Com isso, eles aumentavam as dores, os trabalhos, as atividades. Eles colocaram uma regra: o povo recebia palha, né? O povo hebreu recebia palha para fazer os tijolos. A partir daquele momento, eles não iam ter mais palhas e iam ter que produzir a mesma quantidade de tijolos. Então imagine, então você tem que sair para buscar, trazer, secar e entregar a mesma produção. Então as coisas que já eram mal foram de mal a pior. Mas a gente precisa entender que, à luz da palavra de Deus, nós temos um Deus que é fiel. Enfrentamos dias cinzentos em nossa existência, dias difíceis, dias de perseguição, dias de contrariedade. Mas sempre teremos um Deus que cuida de mim e que cuida de você. No versículo 2, observamos que as coisas ficaram pior. Mas no versículo 3, existe um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. O texto diz: eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifício ao Senhor, nosso Deus. O texto, na minha visão, é para falar que a fala de Moisés é para ter o ponto final aqui. Mas só que Moisés acrescenta algo, para evitar que ele venha sobre nós com pestes ou com espadas. Eu quero dizer a você aqui, meu irmão e minha irmã, não acrescente nada mais na fala que Deus está te dando. Nós, muitas vezes, pela nossa emoção, queremos enfeitar a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor é única. Deus mandou entregar isso, você entrega isso e cai fora. Você não precisa acrescentar, você não precisa botar a sua parte. Sabe por quê? Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versos 19 a 20. Êxodo 3, 19 a 20. É o que Deus manda e diz que vai acontecer ao povo de Deus. Eu sei, isso é Deus dizendo, eu sei, porém, que o rei do Egito não nos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Quando o Senhor dá a voz a Moisés, o comando a Moisés, o Senhor também diz: olha, ele não vai deixar, ele não vai permitir. Então a pergunta fica: por que Moisés
acrescenta essa expressão no final, para evitar que ele venha sobre nós com pestes ou com espada. Moisés já sabia, ó, vocês vão falar, o faraó vai ouvir, vai zombar e não vai deixar. Essa é a visão do texto de Êxodo 3. Aí quando eu pego esse texto e pego o texto que Jesus Cristo diz em João, aí eu entendo. Eu tenho um comando de Deus. Eu tenho uma ordem de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu sei que Deus está me mandando. Mas em todas as ações que eu for enfrentar, haverão dificuldades. Mas, como o próprio texto de Êxodo 3, mas a mão forte do Senhor estará sobre mim. Dá para entender isso? Dá para entender que você está fazendo parte, você está seguindo a um Deus que te mostra, te guia no presente, te abençoa no passado e arruma o seu futuro. O seu passado você sabia como era, no seu presente você está se consagrando, buscando ao Senhor, você recebe uma palavra de empoderamento, você recebe a palavra para marchar, mas também nessa palavra vai acontecer isso. E o resultado vai ser esse. E a forma que eu vou agir vai ser dessa forma. Não precisa que você acrescente mais, não precisa que você faça nenhum jeitinho. O importante é que você cumpra o que eu estou te mandando. Exclusivamente esta ordem. Vá a Faraó e diga, deixe o meu povo ir por 3 dias para me prestar culto no deserto. Não precisa falar mais nada. Porque Faraó vai dizer o seguinte para você, não vai castigar, vai aumentar. E somente com a minha mão, diz o Senhor, o povo vai ser liberto. Quando entendemos isso, não precisamos acrescentar nada. Aprendemos aqui a fazer e falar simplesmente o que Deus nos manda. Quando a gente chegar no verso 21, e aí eu já narrei anteriormente que Faraó começa a castigar o povo, começa a pesar o povo, mas também tem uma parte da volta. No verso 21, o próprio povo vai até Moisés e diz o seguinte, que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhe espada na mão para nos matar. E aí que vem, você está fazendo as coisas certas, você está lá no seu canto. No caso de Moisés estava lá bem, estava apaixonado das ovelhas do seu sogro, tinha sua esposa, estava vivendo o momento dele, recusa lá tudo na paz. Quando ele menos espera, ele estava vindo assim, você está empenhado em um grande projeto, os críticos virão e dirão, o que você faz não tem tanta importância. Você está envolvido na realização de uma grande tarefa, os críticos virão e dirão que você não está se empenhando. As pessoas que os cercam não são melhores do que os contemporâneos de Moisés. Mas existe uma pergunta, você está fazendo o que deve ser feito da melhor maneira possível? Se sim, não perca tempo, siga em frente. Moisés vem, apanha, ouve, deve ter se questionado a Deus várias vezes, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas ele seguiu em frente. Eu sei que você está na sua zona de conforto, que Deus está falando no seu coração e você diz, não Deus, eu já vi que fulano já sofreu tentando fazer isso, eu já vi que Beltrano já padeceu por tentar fazer isso, o Senhor está me mandando, eu vou apanhar também. Mas somente aqueles que enfrentam, somente aqueles que seguem em frente, entram na história. Somente aqueles que enfrentam. Você pode estar na sua zona de conforto hoje, mas é isso que você quer para a sua vida? Talvez alguém disse, eu nunca vou querer ser pastor, para ficar apanhando com nenhum pastor Daniel apanha aí, sem fazer nada. Mas eu sabia que no mundo ia ter aflições, então eu amo ser pastor. Ser missionário, para ir para não sei aonde, não sei com quem, para ter que esperar ver alguém mandar oferta. Mas vai perguntar a um missionário se ele quer desistir do campo. Ser professor, o professor ganha mal. Mas pergunta a algum professor se ele não ama o que ele faz. Você tem os seus medos, eu tenho os meus medos, mas uma coisa nos diferencia dos demais. Diante do meu medo e comigo está o Deus Todo-Poderoso. Eles vão falar o que quiserem a meu respeito. Eles vão dizer o que quiserem que eu não sou capaz. O importante é que eu sei que eu sou capaz.
Seja um agente transformador, um agente guiado por Deus, um agente que entende que mesmo em meio às dificuldades, Deus está dizendo a você, siga em frente. Siga em frente. Vá em frente. Não se preocupe, vão falar mal de você hoje, vão falar mal de você amanhã. Vão falar mal de você porque você está fazendo, vão falar mal de você porque você não fez. Vão falar mal de você porque você está andando e vão falar mal de você porque você está parado. Vai falar mal de você porque você está comendo, vai falar mal de você porque você não está comendo. Vai falar mal de você porque você está gordo, vai falar mal de você porque você está magro. Eles sempre vão falar. Mas a única coisa que eu tenho que ouvir é o que Deus está me dizendo nesse momento. Siga em frente. Siga em frente. E o texto, quando chegamos no verso 22, é o momento da humanidade de Moisés. Moisés recebeu o chamado. Moisés ouviu a negativa. Moisés tentou acrescentar algo a mais do que Deus tinha falado. Moisés tomou a porrada dos irmãos dele, daquele povo que tanto clamava que Deus enviasse o libertador de Israel do Egito. E aí não tem como a sua cabeça não começar a entrar em paranoia. Então é nesse momento da humanidade eu não estou dizendo que Moisés era Deus, mas quando eu digo humanidade, que ele se entende, eu sou homem, eu sou de carne e osso, eu sofro, eu choro, eu não queria estar aqui. É que ele se volta para o Senhor. Verso 22 e 23. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu nada fizestes para avivar o teu. Eu tiro algumas verdades desse texto. Moisés bate um papo verdadeiro e real com Deus, não fantasia a sua conversa, porque muitas vezes nós não temos a coragem, e é isso que muitas vezes me intriga, não consegue entrar na minha cabeça, é que eu entendo que Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Eu entendo que Deus entende o que eu preciso antes mesmo de eu abrir a minha boca. Eu prego que Deus me conhece por dentro, mas na hora de conversar verdadeiramente, real e aberto com Deus, eu fico procurando subterfúgios. E Moisés aqui chega para Deus e diz: por quê? Eu estava quieto, o Senhor me traz dizendo que vai libertar o povo, e a partir do momento que eu falo em teu nome, o povo começa a sofrer mais do que já estava sofrendo. Por que isso? E é você precisar entender que você precisa conversar com Deus, entendendo que você é humano. Não queira ser super-homem na presença de Deus, porque você nunca vai ser. Você é humano. Você é uma criança. Eu sou uma criança perante Deus. E chega para Deus e pergunta: por que, Deus? Eu estou fazendo a tua vontade e eu quero continuar fazendo a tua vontade. Eu não quero perder. Conversa realmente com Deus. Porque nós perguntamos o porquê sobre vários assuntos, menos naquilo que é importante nesse momento, é entender o que Deus quer com a minha vida sobre as ações. Moisés não deixou de ser crente. Moisés não deixou de crer, tanto que ele se apresenta. O texto fala que ele, voltando-se ao Senhor, ele entende que Yahvé é Deus. Ele não descreu disso, ele não abandonou a sua fé. Ele simplesmente, nesse momento, como um servo e como um filho, ele disse: Deus, até aqui tudo certinho, eu devo ter errado em 2 ou 3 coisas, mas é da minha natureza humana. Mas então, por quê? Aí quando você abre a sua Bíblia no capítulo 6, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés. Moisés pergunta e Deus responde. Agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Se você observar, a resposta de Deus aqui não é de um Deus que estava ofendido porque Moisés o questionou. Não. É de um pai amoroso que anima, encoraja e fortalece o seu filho. É isso que muitas vezes nós precisamos ter. A gente precisa ouvir de Deus o que Ele quer a respeito, Ele está mostrando. Deus fez tudo isso não porque
odiava Israel. Não porque queria perseguir e apertar Moisés. Foi para que o povo pudesse ver que havia um Deus poderoso na vida de Moisés, que estava empoderando Moisés a dizer o que disse. Porque ia ser muito fácil. Moisés, se você pega a história, e aí agora a gente vai para o contexto histórico de Moisés. Moisés foi considerado o segundo no reino de Faraó. Lembra que ele foi resgatado do Nilo, foi criado pelo filho de Faraó, então ele era príncipe do Egito. Ele era o segundo na sucessão. Mesmo sendo hebreu, mas ele tinha uma nacionalidade egípcia. Ele passa 40 anos no Egito, estudando, se pode... A parte técnica ele recebe em 40 anos no Egito. Ele vai, acontece, foge para o deserto e vai para a casa de Jetro. Lá passa mais 40 anos, sendo empoderado agora pelo poder do Espírito Santo, se tornando um homem de Deus. Nessa sombra ele desce. Ele chegaria a falar, ô meu primo, tá liberado, é só 3 dias, pode ir. Aí o povo ia. Não, foi Moisés que fez. Foi Moisés aqui que usou do poder político dele, que ele tem, porque ele é descendente, né, e está lá na linhagem real de Faraó, e conseguiu libertar o povo. Mas quando tudo isso passa, que o povo é oprimido, que Deus endurece o coração de Faraó, que você já conhece a história, que vem as 10 pragas do Egito, o povo entende que existe um Deus, pregado por Abraão, por Isaac e por Jacó, que se manifesta no momento certo para libertar o povo, para que fosse ao deserto. É isso que muitas vezes acontece na nossa vida. A gente vai andando, as coisas vão acontecendo porque nós estamos sendo empoderados, ensinados, alimentados. E tem um momento certo que todos vão viver à sua volta. Foi Deus que fez. Não foi o meu conhecimento. Não foi o meu dinheiro. Foi Deus. Por isso que nós entendemos que existe uma dificuldade, muitas vezes, em entender isso. O mundo vai ter as aflições porque Satanás vai continuar guerreando contra os servos de Deus, porque ele já sabe que está perdido, que a derrota dele é certa, e ele não quer ir sozinho, então ele quer levar mais gente, então ele vai estar brigando. Eu entendo que o chamado é de Deus e eu não acrescento nada mais ao que Deus mandou eu fazer. Eu cumpro o que Deus me disse, o que Deus mandou. Por mais que eu acho que Deus precisa de uma mãozinha, mas Deus não precisa, então eu não preciso dizer mais nada. Eu vou ouvir um monte de gente à minha volta dizendo que eu estou errado, que eu não presto, que eu não sirvo, que eu não vou para canto nenhum. Mas a única voz que eu tenho que ouvir é de Deus dizendo, siga em frente. Eu vou ter meu momento de crise, sim, porque eu sou humano, e vou procurar Deus e vou abrir o meu coração para o Senhor e vou ouvir a resposta do Senhor, porque Ele é um Pai que ama. E ao final disso, eu vencerei. Essa é a história. É isso que eu quero trazer a você a pensar no dia de hoje. Que você é vocacionado pelo Senhor. Que você é chamado pelo Senhor. Que nós não devemos nos surpreender ao enfrentar desafios. Porque as trevas deixaram de dominar nossas vidas há muito tempo. Mas isso não significa que eles não vão tentar nos influenciar para nos derrubar. E eu encerro aqui com o texto de Colossenses capítulo 1, do verso 11 ao verso 13. Colossenses 1, de 11 a 13. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus. Que essa palavra alcance o seu coração. Que você entenda, existe dificuldade sim na nossa caminhada cristã. Isso independe se você está ou não está andando, fazendo as suas obrigações enquanto crentes. É a parte da caminhada. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós damos ouvidos ao Senhor, nós conseguimos passar por todas essas dificuldades, tendo paz no coração e tendo ânimo, porque o Senhor já venceu tudo por nós. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós queremos te pedir, eu quero te pedir, que assim como o Senhor foi com Moisés, seja conosco também, trazendo aos nossos corações, à nossa mente, a consciência da dependência exclusiva tua. Aprendemos a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, aprendemos a ouvir no Senhor, aprendemos a não darmos créditos e nem queremos dar uma mãozinha para o Senhor, mas simplesmente cumprir o que o Senhor está nos mandando. Entendemos a parte da história dos nossos irmãos que vieram antes de nós, como Moisés, como Daniel, como Mesaque, Sadraque, Abednego, como Paulo, como João Batista, como Pedro e como os outros, que vamos ter dificuldade sim em fazer a tua vontade. Vamos ter dificuldade sim em sermos santos e irrepreensíveis, termos uma vida íntegra diante de ti. Mas temos a plena certeza que a todo momento, que a todo instante, o Senhor sempre nos livrará. Que o Senhor sempre trará consolo, que o Senhor sempre trará ânimo aos nossos corações. Então, Senhor, nessa noite, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor visite cada coração dos servos teus que congregam na Igreja Batista Vasco da Gama, trazendo força, ânimo, alegria, paz e a certeza que Deus está conosco todos os momentos. Que esse momento que estamos vivendo, seja como pessoa ou seja como igreja, o Senhor tem o controle de tudo. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra nessa noite aos nossos corações. E que essa palavra traga vida e que traga resposta em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Certamente que a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que essa seja verdade em seu coração. Muito obrigado por ter estado conosco em mais uma celebração. Que o Eterno continue te abençoando, abençoando a tua família. E espero te encontrar no próximo culto, querendo Deus, em nome